Olá, tudo bem? Não, hoje vamos falar sobre a força dos mitos na construção, não só do imaginário, né, como a gente costuma ouvir falar, mas a força dos mitos como um elemento que é capaz de fortalecer a capacidade do discernimento do ser humano e contribuir na formação humana como um todo, né? Você já conhece aqui a maneira como eu trabalho aqui no canal, a arte como um elemento que forma, né, o ser humano, a arte formativa, e o ponto principal é que a arte proporciona a educação sentimental, que nada mais é do que uma formação que permite com que os nossos afetos eles sejam bem direcionados. E com bem direcionados eu quero dizer o seguinte: eu tenho a capacidade de, de gostar e direcionar a minha vida para aquilo que é bom, para aquilo que é edificante. E os mitos eles trazem essa possibilidade. E por que que eles conseguem fazer isso? Primeiro, para começar, é importante dizer que os mitos eles não são uma abordagem exclusiva de uma ou outra cultura, né? E, e no geral, essas mitologias, todas elas vêm de uma religião que já está morta, né? No sentido de que não há uma mudança mais por conta de não ter mais praticantes, né? Vamos dizer assim. Esqueci os termos técnicos aqui, né? Mas, por exemplo, hoje o cristianismo, por exemplo, é uma religião que está viva porque tem pessoas que praticam, né, os seus ritos, praticam as suas, vamos dizer assim, os seus ensinamentos, seu corpo doutrinário, e há também vamos dizer assim, um corpo de pessoas que estão voltadas para isso, né? Assim como na antiguidade, as pessoas, no caso, falando especificamente dos mitos gregos, né, existia uma religião na Grécia, e essa religião se torna, então, o que é mitologia para nós, tá? Então, todas essas mitologias, elas advêm de uma religião que está relacionada com uma civilização, né? Essa civilização, hoje a gente tem acesso, por exemplo, à egípcia, a celta, chinesa, japonesa, escandinava, né? E algumas nem não foram exatamente civilizações, né? Uma vez que a cultura ela gera a civilização, mas não necessariamente vai gerar, né? Ou seja, a cultura sempre precede a civilização, porque a cultura é um elemento individual ou de poucos grupos que pode se espalhar, né? Que deve se espalhar, que deve ser transmitido, né? Porque cultura, como cultivo de valores, isso vai ter sempre uma finalidade de transmissão de uma série de ensinamentos, tá? Daí então, quando a gente vai tratar da civilização, a gente vai perceber que aquela cultura ela tomou um corpo maior, que, como por exemplo no caso da, como a gente pode ver, por exemplo, na civilização romana, né? Há um pequeno grupo, né, onde se mantém um alto nível cultural, um alto nível intelectual, um alto nível técnico, um alto nível de tudo, né, um alto nível assim de pessoa humana, né, de formação humana, e que a massa ela não tem acesso a isso, mas é por uma questão técnica, né, de transmissão disso, mas também por uma questão de alcance, né. Hoje, por exemplo, nós temos muita informação disponível na internet, mas poucas pessoas se predispõem a buscá-la, poucas pessoas se predispõem a dedicar a sua vida ao estudo, ao desenvolvimento do ser humano. Então, é uma questão muito mais de o quanto
qual a frequência que está comunicando aquele ser humano ali, tá? Isso aqui é assunto para outro vídeo, mas eu estava falando dos mitos, tá? Então, mitos está falando de narrativas, né? O que significa isso, essa palavra, mitos. E em relação às narrativas, nós precisamos compreender que todas elas trazem um fundo de verdade. Essa é a primeira coisa, tá? Esse fundo de verdade, esse elemento, como posso dizer, interno, né? Ele está simbolizado, né? E símbolo, ele é uma palavra que remete a isso, uma chave, tá? Onde símbolo eu tenho, se remete a um amuleto, que era prova de amizade, assim como hoje a gente tem aqueles corações, né? Que são feitos em duas metades e que alguns casais se utilizam, né? Mas então o símbolo, ele é justamente esse material que podia ser dividido em duas metades, né? E cada um, né, ficava com uma parte. Isso era a prova de amizade. Como é que o símbolo ele se aplica, né? Esse conceito do símbolo e essa imagem, esse objeto se aplica ao entendimento do mito. Todo mito ele está simbolizado. Todo mito ele não é literal. Embora ele possa ter uma narrativa que possa ter acontecido sim, né? O que dizem, né? O que carrega isso, né? Os estudiosos, né, vão sempre relatar isso, que há um acontecimento ou um fato longínquo que não se consegue relatar a sua distância, né, não se consegue traçar a sua antiguidade, né, porque ele já foi perdido no tempo. Então, mas que existiu um fato, sim, sobre aquele assunto que está sendo colocado. E esse fato ele é muitas vezes simbolizado, né? Seja lá com relação ao labirinto, né, do Minotauro lá e o Teseu lutando contra o Minotauro, né? Enfim, a gente não tem como saber exatamente do que é que isso está trazendo de forma factual, mas há um certo culto ao touro e ao vencimento do touro na ilha de Creta. Posso dizer, resquícios e fragmentos arqueológicos que se encontram lá, né? Inclusive o Palácio de Knossos ainda se pode encontrar imagens na internet, né, bem bonitas, e há todo esse culto à imagem do touro como um elemento a ser vencido, né? Como isso começou exatamente não se sabe, né? Porque é difícil você se precisar essas coisas e é o ponto onde há mais discussões. Porém, onde não se tem discussões muitas vezes nos mitos é em relação ao seu significado. Ou seja, enquanto em relação aos fatos há toda uma várzea, né? Uma feira onde ninguém concorda com ninguém praticamente e cada um vai ter a sua posição e tudo bem, tudo muito coerente. Porém, é tudo coerente assim, porque todas as opiniões nesse caso acabam tendo o mesmo peso, né? Não há como a gente definir por um ou por outro, né? Mas há um consenso muito maior no que tange ao simbolismo. Então, o significado, a chave, ou o conteúdo do mito, né? Há-se uma muito maior concordância em relação a isso. Então, podemos inferir a partir disso. Mas tá, eu não vou falar de mitos específicos e nem de como devemos fazer a leitura e nem de nada disso. Eu vou falar simplesmente aqui o porquê que isso é tão poderoso, né? O mito, o que ele faz? Como eu falei, ele trata desse fato que é antiquíssimo, né? E justamente por ser antiquíssimo, ele se relaciona com uma parte nossa que reconhece isso de alguma maneira, tá?
Platão falava do aprendizado, que todo aprendizado é uma forma de reminiscência. E quando a gente fala de reminiscência, às vezes se traduz como lembrança. Essa lembrança, ela é falsa, né? Porque não é uma lembrança num sentido comum da palavra, né? Quando às vezes eu falo, eu não lembro nem do que eu comi ontem, ou algo assim do tipo. Não é dessa forma de lembrança. É de uma lembrança simbólica. Aí vamos pensar o seguinte. Quando eu tenho um fato que é muito marcante na minha vida, algo que choque mesmo, né? Seja por um elemento positivo, seja de uma forma negativa, né? Como, por exemplo, para mim é muito claro, por exemplo, de que toda vez que eu tenho uma informação muito nova, muito assim, que eu nunca vi em lugar nenhum e que é muito assim, como se fosse um outro mundo, para mim, um divisor de águas, eu sempre lembro da pessoa a qual de onde eu obtive esse ensinamento, né? Seja porque eu fiz algo por ela ou ela fez algo por mim, mas eu lembro da pessoa, eu associo sempre o ensinamento à pessoa, né? Então, é como se, de alguma maneira, aquela pessoa representasse para mim aquele ensinamento, né? E sei lá, vamos dizer que eu aprenda a fazer esculturas aqui, né? A fazer réplicas. E eu conheço uma pessoa que faz essas réplicas, né? E essa foi a primeira pessoa que eu conheci na vida que fazia esse tipo de trabalho. Logo, sempre que eu penso em réplicas, eu vou pensar associado a essa pessoa, tá? Então, isso é um poder gigantesco, enorme, porque a princípio pode parecer uma simples analogia e uma associação de imagens em que eu faço um pensamento de que uma ação, né, que a pessoa desenvolve, né, então metonimicamente ela é aquela própria coisa, né, ou seja, se a pessoa desenvolve réplicas, ele é um replicante, né, sei lá, não sei se essa palavra existe, mas ele é aquele que faz réplicas, né, um replicante, acho que é uma boa palavra, depois eu vou procurar, inclusive, mas enfim, então, e da mesma forma com música, né? Assim, qual a primeira pessoa? Ou eu vou pensar no primeiro, né? Como eu me relacionei, ou vou pensar naquele que eu considere maior, né? Ou seja, o melhor da área e tudo. Então, assim, depois de muitos anos de estudo, para mim, por exemplo, aquele que representa a música de forma mais pura é Bach, né? Aí, não há muita discussão sobre isso no meio musical, né? Isso é meio que um senso comum, né? Um consenso geral. Mas, enfim, sempre um outro tem uma outra opinião sobre isso. Mas, então, Bach, para mim, quando eu penso em música, eu associo sempre a Bach e a alguma música dele. Ou talvez alguma outra que esteja passando por mim ou que eu esteja ouvindo no momento, né? Então, meu referencial muda em relação a isso, tá? Da mesma forma com o elemento aqui da escultura. E da mesma forma também com o mito, tá? Então, assim, existe muitos mitos que falam, por exemplo, sobre essa entrada no labirinto, entrar num local escuro e assim, cavernoso, né? Para enfrentar um ser monstruoso e ao qual, depois de ser vencido, ele liberta de alguma forma a luz. É assim que funciona no mito do Teseu, por exemplo. Então ele mata o Minotauro, ele vence o Minotauro, então o seu machado então se transforma numa luz, numa tocha. Daí então, né, existem muitos mitos que também contam essa mesma história, de forma diferente e com contextos diferentes, mas trazendo em si o mesmo significado, tá? Então, mas é sempre como a gente se associasse, né, aquele primeiro que a gente viu. Então, nos mitos tem essa força, né? O primeiro que eu estudei acaba sendo aquele primeiro que eu sempre vou associar. Então, sempre que eu vejo um mito parecido ou que conte a mesma
a mesma história, o mesmo arquétipo do Teseu, eu vou lembrar do Teseu, né? Do Teseu e o labirinto do Minotauro. Mas qual é a força do mito nesse processo todo, né? Está falando aqui de associar imagens, de evocar uma força, tá? E evocar a força é o ponto mais importante aqui do mito, que é a narrativa. Então toda narrativa, ela conta uma história, obviamente, né? E essa história, ela é capaz de trazer para nós talvez uma moral da história, mas isso é quando a história é de um cunho óbvio, assim, ela é como uma fábula, né? Tem a sua face moral, mas o mito ele não está restrito a isso, porque ele pega pelas imagens, né? Pelos símbolos. Então ele nos comunica ali sem que ele esteja comunicando explicitamente, tá? Então, de modo sutil, ele vai trazendo algumas coisas, alguns elementos, alguns valores. Quando eu associei aqui as pessoas, né? Eu vou associar, por exemplo, o temperamento da pessoa e a maneira como ela conversa, como ela expõe as coisas, com as atividades que ela realiza, né? Então, eu vou sempre pensar, por exemplo, na escultura como uma atividade que é própria daquela primeira pessoa que eu conheci, que tem aquele perfil ali. Eu vou pensar que tem que ser muito detalhista, muito meditativa, uma pessoa que não é que não desiste fácil, mas é que não se... que busca sempre o resultado almejado, correto, aquele que está na sua mente como um elemento ideal, né? Porque vai precisar passar por várias tentativas, tá? Então, essa força que essa primeira pessoa me forneceu, né, de alguma forma como uma inspiração, porque se eu, né, nunca mexi com essa atividade, eu vou ter como associar que isso não é para mim. E aí quando eu conheço aquela pessoa que que desenvolve aquele ofício e possui certas características que eu não possuo a princípio, eu vou então buscando sempre trabalhar esses elementos para poder alcançar isso. E o mito é exatamente a mesma coisa, só que de uma forma mais profunda. Então, eu vou como que puxando esses elementos como imagens da alma, imagens arquetípicas, acho que não tem outra palavra, né? Mas imagens originais, imagens que puxam uma força antiga, arcaica, né, das origens e trazem até o presente como uma possibilidade da gente reviver ou vivenciar novamente aquela mesma força. Então o mito ele não é velho nem novo, ele está sempre acontecendo, sempre se renovando, sempre atuando e sempre com a possibilidade de se atualizar a cada momento, porque o mito ele está falando não daquilo de agora, nem daquilo que passou há muitos anos, e nem daquilo que virá a acontecer, mas de todos esses momentos simultaneamente. Ele é o passado, ele é o presente, ele é o que pode vir a acontecer, ele é o futuro, tá? Então, quando a gente coloca, né, nessa perspectiva, a gente vai ter entendendo que os mitos trazem modelos de imitação, no melhor sentido que essa palavra tenha, e modelos em que eu posso me inspirar para enfrentar uma série de dificuldades. Uma série de dificuldades porque então, o mito sempre vai trazer forças que não estão propensas à explicação humana, né? Não são do cunho racional humano, são sempre elementos mágicos, são sempre elementos místicos, com deuses e deusas e criaturas mágicas que prendem a nossa atenção e nos submete a uma série de regras morais, né? Até o ponto em que nós possamos compreender o poder dessas palavras mágicas e possamos passar pelas coisas da vida sem maiores dificuldades. Mas não é assim na vida também? Ou seja,
Parece que as coisas que nós nunca fizemos são como que elementos encriptados de uma magia assim indescritível. Enquanto aquilo que nós já dominamos, né, fazemos com muita naturalidade, com muita facilidade. É a diferença entre aquele que sabe e aquele que não sabe, né? Aquele que é um iniciado nessas questões simbólicas, daquele que é apenas uma pessoa que conhece rasamente. Tá bem? O vídeo de hoje era isso. Eu queria conversar um pouco com você sobre isso. Acho que eu nunca tinha trazido um assunto desse aqui no canal. É um assunto bem extenso, a gente pode conversar aqui vários e vários vídeos, mas enfim, fica aqui pra gente bater um papo. Te convido a conhecer o meu clube do livro, Em Busca da Beleza, o link vai ficar aqui na descrição. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se quiser algum tema específico também, pode deixar aí um comentário, tá bem? Muito obrigado, você que me acompanhou até aqui. E deixa um like no vídeo, se inscreve no canal. E até a próxima. Tchau, tchau.